meados do século X, o rei dos eslavos pediu ajuda ao califa de Bagdá. Ele pediu auxílio para construir uma mesquita e assim divulgar o Islã em suas terras, e também pediu auxílio para construir um forte para se proteger dos seus inimigos. O califa atendeu ao pedido do seu aliado e enviou dinheiro e uma comitiva com sábios para instruir os eslavos na religião e na lei islâmica. Dentre os membros dessa comitiva estava o erudito Ahmad ibn Fadlan. Ibn Fadlan acabou escrevendo um relato de suas experiências pela Ásia e pelo leste europeu. Desse modo, o seu relato de viagens é um testemunho histórico importantíssimo do século X por conter descrições da organização política e dos costumes dos povos que ele conheceu, como persas, turcos, vikings, búlgaros, russos, dentre outros. Aqui é Thiago Damasceno e este é mais um Unguento do Ogro da série Viagens e Viajantes no Islã Medieval. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Este é o quarto Unguento do Ogro da série Viagens e Viajantes no Islã Medieval. Se você quiser ouvir mais sobre esse tema, escute também os Unguentos de número 9, onde eu comentei sobre a contextualização geral dos viajantes no Islã medieval e da sua importância, sobre a importância das viagens para a religião islâmica. O Unguento de número 15, onde eu falei sobre o viajante Ibn Jubayr, do século XII, e o Unguento de número 14, onde eu falei sobre o viajante Ibn Batuta, bastante famoso, conhecido como o viajante do Islã. Hoje vamos falar sobre o viajante Ahmad ibn Fadlan, que basicamente viajou de Bagdá, hoje no Iraque, até o atual território da Rússia, entrando em contato com os povos eslavos, uma denominação geral genérica que faz menção a um dos ramos étnico-linguístico dos povos indo-europeus que habitavam as regiões que a gente chama hoje de Europa Central e Europa Oriental ou Leste Europeu. No ano de 921 d.C., ou 309 da Égira do Profeta, o rei dos eslavos, ou dos búlgaros do rio Volga, Almash ibn Yaltuar, enviou uma carta ao califa de Bagdá, Al-Muqtadir Billah, o 19º califa da dinastia Abássida. Na ocasião, o rei dos eslavos pediu à maior autoridade do mundo islâmico ajuda para construir uma mesquita e também para construir um forte para se proteger dos seus inimigos. Esses inimigos eram os Khazares, ou, no árabe da época, Khazar, um povo de origem turca recém-convertido ao judaísmo. As terras sob domínio dos Khazares estavam nas regiões que hoje chamamos de leste europeu, indo das margens do rio Volga até o norte do Cáucaso e a região da Crimeia. E anteriormente, os Khazares eram inimigos dos árabes. O último ataque deles aos árabes foi no ano de 798 d.C., ou 181 da Égira. Então podemos ver aí uma relação não só religiosa entre o rei dos eslavos e o califa de Bagdá, mas também política e militar, porque eles tinham inimigos em comum. Lá no leste europeu, os Khazares cobravam dos eslavos tributos na forma de peles, proporcionais ao número das tendas dos eslavos, e propunham também casamentos diplomáticos e sequestraram o filho do rei eslavo, o filho do Almash ibn Yaltuar, mantendo esse filho como refém. Então havia essa tensão política muito grande entre Khazares e eslavos. Como eu já disse, o califa de Bagdá atendeu ao pedido do rei eslavo, enviando a ele uma comitiva com dinheiro e instrutores na fé e na lei islâmica. E nessa comitiva estava o Ahmad ibn Fadlan, cujas funções eram ler as cartas do califa, entregar presentes aos parentes do rei eslavo e aos seus servos e supervisionar os juristas e instrutores muçulmanos. Enfim, era uma missão oficial onde o Ahmad ibn Fadlan tinha grande importância, praticamente um representante do califa na corte do rei eslavo. A comitiva de Bagdá levou quase um ano para ir e voltar do país dos eslavos, percorrendo mais de 4.000 quilômetros. Vamos lembrar que as condições de viagem na época eram diferentes. Eram por meio de caravanas ou de navios.
Pouco se sabe sobre a vida pessoal do Ahmad ibn Fadlan, então vamos nos concentrar no seu relato. O seu relato de viagens é uma mistura de documento oficial, de relatório burocrático, com testemunho subjetivo, pessoal, porque ele descreveu questões administrativas dos distritos e valores das moedas nas regiões além do califado e também colocou tudo o que ele achou curioso, que chamou sua atenção, de modo semelhante ao que o Ibn Jubayr e o Ibn Batuta iriam fazer séculos depois. O Ahmad ibn Fadlan era um observador atento. Ele não só descreveu os costumes dos povos que ele conheceu, mas também características típicas das regiões que ele viajou, como o frio e até a descoberta do suposto corpo de um gigante para o imaginário naquela época. Ele também descreveu uma cerimônia funerária viking que estava já em declínio na época. A descrição dele dessa cerimônia funerária viking influenciou por séculos o modo de ver as culturas nórdicas ao redor do mundo. Então, para a gente ter uma ideia da influência que teve o relato de viagens do Ahmad ibn Fadlan no decorrer dos séculos. Dentre os povos descritos por ele estavam os persas, turcos, vikings, búlgaros, cázares, rus, dentre outros, e no geral os eslavos, como eu comentei anteriormente. O texto do Ahmad ibn Fadlan é de caráter documental, de registro e também de testemunho pessoal visual. Ele registrava o que ele conhecia em detalhes, cena a cena, dando ao seu texto uma característica visual pelo constante uso de verbos como ver, olhar e perceber, claro que conjugados na primeira pessoa, ou seja, eu vi, eu olhei, eu percebi. Ele também expunha depoimentos orais e também os seus juízos de valores, porque ele estava se deparando com povos estranhos, exóticos para o seu ponto de vista, pois ele era um muçulmano da Mesopotâmia, de Bagdá, e ele então estava indo pela primeira vez para as terras mais orientais, como eu falei, para onde a gente chama hoje de leste europeu. Desse modo, Ahmad ibn Fadlan entrou para o rol dos grandes viajantes muçulmanos medievais, pois ele é fonte primária de informações sobre a Europa Oriental e a Ásia, regiões até então, no século X, desconhecidas para os muçulmanos que faziam parte do Império do Califado Abássida. E agora uma questão. O relato de viagem do Ahmad ibn Fadlan é uma rihla, tal qual o relato do Ibn Jubayr e do Ibn Batuta, trabalhado em ungüentos anteriores? Não é uma rihla, porque a rihla é um relato de viagem com conotação religiosa, na qual o viajante ele inicia sua viagem para fazer a peregrinação a Meca, porém o relato do Ahmad ibn Fadlan entra na literatura árabe de viagens, porque também é um relato de viagem. Não tem a motivação religiosa de peregrinar a Meca, mas é um relato de viagens, tanto que em árabe o título do seu relato carrega o termo rihla, no sentido de viagem e de relato de viagem. Mas claro, como eu falei, não é o gênero rihla que consagrou o Ibn Jubayr e o Ibn Batuta, mas é sim um relato de viagem, sem sombra de dúvida, que faz parte da literatura medieval árabe de viagens. Também é interessante mencionar que desde o século IX os muçulmanos se interessavam pelas terras ao norte de Bagdá. A palavra árabe Socáliba era usada no período medieval para se referir aos povos dessa região, eslavos, escandinavos e germânicos. Cito agora os nomes de 2 viajantes muçulmanos anteriores ao Ahmad ibn Fadlan que viajaram para o norte do Califado Abássida, produzindo informações, conhecimento sobre os povos do norte. O historiador andaluz Ibn Hayyan al-Qurtubi e o geógrafo persa Ibn Ruzdazbi, que também era diretor da agência abássida de correio e espionagem. Olha só que interessante. E se você gostou sobre esse conteúdo e tem interesse em ler ou analisar o relato do Ahmad ibn Fadlan, saiba que esse testemunho importantíssimo foi traduzido diretamente do árabe para o português pelo professor e tradutor Pedro Martins Criado, graduado em árabe e português pela Faculdade de Letras da USP e mestre em estudos árabes. Ele lançou essa tradução em 2018 pela editora Carambaia.
Eu me baseei nessa tradução que contém um estudo dele para fazer este conteúdo do Ungüento. E se você quiser adquirir essa obra, eu coloquei o link dela na página deste episódio no site do Ogro, ogrohistoriador.com. Você vai lá na aba podcast e procura este Ungüento de número 32. E se você quiser conhecer mais sobre a história árabe islâmica, convido você a curtir o meu canal no YouTube, História na Medina. Também estou presente no Instagram e no Facebook com o mesmo nome, História na Medina. Este é o último ungüento da série Viagens e Viajantes no Islã Medieval, mas se você quiser saber mais sobre história islâmica, não se preocupe, porque eu vou continuar nos meus ungüentos tratando de história árabe, história islâmica, enfim, história árabe islâmica. Convido vocês também a nos seguirem no YouTube e nas redes sociais, Ogro Historiador, e nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando nosso conteúdo. E se possível, você também pode colaborar com o nosso projeto financeiramente por meio do Catarse, catarse.me/ogrohistoriador, ou por meio de transferência via chave Pix. A nossa chave é ogrohistoriador@gmail.com. Fico por aqui, obrigado pela audição e até a próxima!